E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da EAR do ano de 2021 que fala para a gente o seguinte: um objeto de dimensões desprezíveis parte do repouso e realiza um movimento retilíneo uniformemente variado, durante o qual descreve um deslocamento igual a ΔX em um intervalo de tempo igual a T1. O mesmo objeto partindo do repouso e realizando um movimento retilíneo uniformemente variado com o dobro da aceleração, completará o mesmo deslocamento x em um intervalo de tempo igual a quanto? Olha só, vamos analisar e calcular o tempo nas duas situações. Nas duas situações, a velocidade inicial é zero. O deslocamento, né, que ele é o S menos S0, ele chama de ΔX e ele é igual nas duas situações. E, por fim, a gente sabe que a aceleração na segunda situação ela é o dobro da primeira. E é isso que muda só de um movimento para o outro. E aí a gente pode fazer o seguinte: a gente pode utilizar a expressão da função horária da posição, que ela é dada por S igual a S0 mais V0t mais a t quadrado sobre 2. E aí eu vou pegar esse S0 e passar para o outro lado. A gente vai ter S menos S0 é igual. Essa velocidade inicial, ela vale zero, então esse termo aqui vai morrer. E aí a gente vai ter a aceleração do corpo, que pode ser aceleração 1 ou 2, tanto faz. O tempo, que pode ser o tempo 1 ou 2 ao quadrado, divididos por 2. E aí a gente encontrou uma expressão para calcular o tempo um pouco mais simples, né? Esse S menos S0 aqui, a gente encontrou que ele é quem? É o nosso ΔX, como a gente já havia comentado antes. Então, a gente tem o seguinte, ó, ΔX vai ser a aceleração do corpo vezes o tempo ao quadrado sobre 2. No caso, né, vamos substituir aqui as condições da primeira situação, que a gente vai ter a aceleração A1, tá? E aqui o tempo vai ser T1. Vou passar esse 2 que está dividindo, vou passar para o outro lado multiplicando, vai ficar 2 vezes ΔX igual a A1 vezes T1 ao quadrado. Esse A1 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. E aí você vai ter 2 vezes ΔX sobre A1 é igual a T1 ao quadrado. Esse ao quadrado está no expoente, passa para o outro lado virando raiz. E assim a gente vai encontrar que o tempo 1 ele vai ser a raiz quadrada de 2 ΔX sobre A1. Beleza? Agora a gente vai fazer o mesmo para o T2, só que a gente não vai desenvolver a expressão. A gente vai usar essa aqui, ó, que a gente encontrou, né? Essa expressão genérica. Só que em vez de A1 eu vou usar A2, em vez de T1 eu vou usar T2. Então a gente vai ter ΔX é igual a A2 vezes T2 ao quadrado sobre 2. Só que A1 e A2 tem uma relação entre eles. A2 é o dobro de A1. Então a gente vai ter aqui ΔX é igual a 2A1 vezes T2 ao quadrado sobre 2. E aí você pode até simplificar, se você quiser. Aqui, ó, 2 com 2. E eu vou pegar esse A1 que está multiplicando, passar para o outro lado dividindo. A gente vai encontrar o seguinte: ΔX sobre A1 é igual a T2 ao quadrado. Esse 2 passa para o outro lado virando raiz. A gente encontra que T2 vai ser a raiz de ΔX sobre A1. Agora a gente quer comparar os intervalos de tempo. Sempre que você quiser comparar os intervalos de tempo, a gente vai fazer uma razão. E nesse caso você pode fazer tanto T2 sobre T1 quanto T1 sobre T2. Só que como eu quero encontrar T2, eu já vou deixar ele no numerador. Então eu vou fazer T2 sobre T1. Luiz, poderia fazer T1 sobre T2? Pode sim, meu filho, mas vai dar um pouquinho só mais trabalho.
Então, por isso que eu já estou jogando T2 sobre T1 aqui para a gente evitar um pouquinho dessa fadiga aí que a gente teria. Beleza? Vamos lá. T2 sobre T1. Vou substituir o T2. Quem é o T2? A gente tem que o T2 é a raiz, né? Vou fazer pequenininho aqui, de ΔX sobre A1. E o T1, ele é a raiz de 2ΔX sobre A1. Você tem aqui uma divisão de fração. Na divisão de fração, você repete a primeira, né? A ΔX sobre A1 e multiplica pelo inverso da segunda. Então, você vai ter aqui A1 sobre 2ΔX. Você pode já cortar o ΔX daqui com o ΔX daqui, o A1 com o A1 daqui, zero estresse. E aí você vai encontrar o seguinte, vamos limpar isso aqui. Você vai ter que T2 sobre T1 vai ser a mesma coisa que 1 aqui em cima, porque não sobrou nada, né? Divididos por raiz de 2. E aí, eu vou racionalizar isso aqui. Para racionalizar, eu vou multiplicar por raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. A gente vai ter que T2 sobre T1 vai ser igual a raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Raiz de 4 é 2. E aí, vou pegar esse T2 aqui, que está no denominador, passar para o lado direito, multiplicando. A gente vai encontrar que T2 é igual a raiz de 2 sobre 2 vezes T1. E assim, o gabarito vai ser a letra D de dado. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!